pessoal, voltamos então com o enredo de Esaú e Jacó. Sabe que a Natividade acabou de ir no Morro do Castelo se consultar com a cabocla Bárbara. Bom, ela desce o morro, como nós já vimos, e ela pega o seu coupé, a sua carruagem, junto com a sua irmã Perpétua. Ali acontece um flashback, né? A gente vai ter ali alguns capítulos fazendo um flashback a respeito da gravidez da Natividade, que ela se lembra de quando contou ao pai, né, dos gêmeos, que estava grávida, tá certo? E aí a gente tem todos os conflitos dela também em relação à gravidez, como a gente já tinha exposto nos vídeos lá que descreviam os personagens, né? Então é um flashbackzinho sobre a gravidez da Natividade e as lembranças dela e tudo mais. E depois então nós vamos ter a chegada da Natividade em casa contando para o marido. Na verdade ela se faz, né? Ela fica fazendo um mistério para obrigar ele a perguntar. E ele, que tinha, digamos assim, ele se dizia não supersticioso, dizia que não acreditava nessas coisas, também fica um pouco resistente em perguntar, mas ao final das contas, ele acaba sendo vencido pela curiosidade, ele dá o braço a torcer e pergunta para ela o que é, né, como é que foi na cabocla, o que a cabocla teria dito. E aí a Natividade conta, né, daquela previsão de que seriam, nada, coisas futuras. E aí, sim, coisas futuras quais? Coisas grandes, coisas futuras. Ela repete aquilo vago, né, que a cabocla teria dito para ela. Coisas grandes, coisas futuras, serão grandes. E aí então o marido pergunta, mas e o que mais? E ela dirá, ela também disse uma coisa estranha. Disse que eles brigavam dentro da minha barriga, os gêmeos. Brigavam? Brigavam. E aí então o marido fica intrigado com isso. E aí ele, que se diz não supersticioso, resolve ir se consultar com seu mestre espírita, que era o Dr. Plácido, certo? E quando ele diz isso para a mulher diz, você vai se consultar com ele, mas não diga nada que eu fui na cabocla, porque ela tinha vergonha de ter ido na cabocla, lá no Morro do Castelo. Tá legal? E aí então ele promete a ela que não vai dizer nada. Só que aí então ele vai até o tal mestre espírita e chegando lá ele acaba sendo recebido pelo mestre Plácido e junto com o mestre Plácido havia um homem. Esse homem é o conselheiro Aires. Aí a gente tem um capítulo que faz uma digressão, capítulo 12, chamado Esse Aires, que a gente já estudou também nos vídeos introdutórios, lá da parte 1. Que diz então que esse Aires, que aqui estava, era um homem de temperamento moderado e tal, como a gente já sabe, certo? E aí, depois de descrever o Aires, estava ali o Aires e o Santos acaba contando, então, para o Plácido, e claro, né, na frente do Aires, portanto, acaba contando também para o Aires que a mulher fora na cabocla, lá no Morro do Castelo, e aí aquelas coisas todas que a gente já sabe. Repara que a mulher tinha pedido para não contar para ninguém, né? E ele chega lá e já sai contando, então, que a mulher tinha ido consultar a cabocla no Morro do Castelo. E quando ele conta da situação essa de que os gêmeos brigavam dentro da barriga da mãe, o mestre Plácido, né, como ele é um homem das coisas metafísicas, ele acaba justificando isso, dizendo que sim, que era muito possível que isso acontecesse, né, que os gêmeos tivessem sim brigado dentro da barriga da mãe. E o conselheiro Aires, que estava ali presente... E aí é ele quem fala de Esaú e Jacó. Ele diz, mas Esaú e Jacó, os gêmeos bíblicos, filhos de Rebeca e Isaac, também brigaram, né, dentro da barriga da mãe. E aí então acontece a referência que a gente sabe ao título do livro, né? O título ele surge justamente dessa referência aqui feita nesse capítulo em que o conselheiro diz que Esaú e Jacó brigavam dentro da barriga da mãe, certo? Então essa é a comparação, né, com os gêmeos Pedro e Paulo, que leva o romance a se chamar Esaú e Jacó. Tal qual os gêmeos bíblicos, Esaú e Jacó, os irmãos Pedro e Paulo teriam brigado desde a barriga da mãe. Mais do que isso, Plácido começa a dizer, mas e o nome dos seus filhos? Não são eles Pedro e Paulo? Pedro e Paulo, os apóstolos, também brigaram. E aí ele faz uma referência, uma passagem bíblica de uma desavença entre Pedro e Paulo. E aí então, o que acontece? Ele começa até o mestre Plácido a entrar numa viagem de que os gêmeos Pedro e Paulo poderiam ser a reencarnação dos apóstolos Pedro e Paulo. E aí então, essa conversa toda cheia de sugestões místicas e de crenças, podem soar
para um leitor mais acostumado com o Machado de Assis, que já sabe que o Machado é extremamente irônico com as superstições ou com as coisas do outro mundo, né, metafísicas e tal, pode soar como uma ironia, e é uma ironia, né? No fundo o Machado está brincando com essa ideia das sugestões, né? Quer dizer que uma ideia vai puxando a outra, daqui a pouco a gente já está acreditando que os irmãos gêmeos, Pedro e Paulo, seriam a reencarnação dos apóstolos Pedro e Paulo, né? Então, é assim que se desenvolve essa conversa com o mestre Plácido, e a gente já sabe então que os gêmeos Pedro e Paulo estão predestinados a brigarem, né, já que brigavam desde a barriga da mãe. Como será que vai se desenrolar agora a infância dos gêmeos Pedro e Paulo? Como é que vai se desenrolar o restante aí do nosso enredo sobre Esaú e Jacó? Veremos isso nos próximos capítulos de Esau and Jacob. Não percam!